Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre semelhança de máquinas homólogas. Bom, nós mostramos os principais grupos adimensionais, né, que seriam os coeficientes de vazão, coeficiente de altura de carga e coeficiente de potência para as turbomáquinas. E utilizando a razão desses coeficientes ou simplesmente trabalhando com a igualdade dos coeficientes para se manter a semelhança, nós vamos chegar em alguns critérios interessantes. O primeiro deles razão de vazões. Então, para fazer isso, nós simplesmente vamos assumir que o coeficiente de vazão na situação 1 deve ser igual ao coeficiente de vazão na situação 2 para que a semelhança seja mantida, ou seja, Q1 ômega 1 D1 ao cubo deve ser igual a Q2 sobre ômega 2 D2 ao cubo. Isolando a vazão, nós vamos ter que Q1 sobre Q2 nada mais vai ser do que ômega 1 vezes D1 ao cubo dividido por ômega 2 vezes D2 ao cubo. Da mesma forma, podemos encontrar uma razão para a altura de carga, e aí nós simplesmente estamos falando coeficiente de altura de carga na situação 1 é igual ao coeficiente de altura de carga na situação 2. Isso vai nos levar que H1 ômega 1 ao quadrado D1 ao quadrado deve ser igual a H2 sobre ômega 2 ao quadrado D2 ao quadrado. Isolando a altura de carga, H1 sobre H2 vai ser igual a ômega 1 ao quadrado vezes D1 ao quadrado sobre ômega 2 ao quadrado vezes D2 ao quadrado. E por fim, a razão de potência. De novo, nada mais é do que falar que o coeficiente de potência na situação 1 é igual ao coeficiente de potência na situação 2, ou seja, potência na situação 1, ômega 1 ao cubo, D1 à quinta, é igual à potência consumida na situação 2, ou gerada, né, depende da turbomáquina, ômega 2 ao cubo, D2 à quinta. Colocando isso na forma de uma razão, nós vamos ter que potência na situação 1 sobre a potência na situação 2 vai ser igual a ômega 1 ao cubo, D1 à quinta sobre ômega 2 ao cubo, D2 à quinta. Qual a importância disso? Imagina que você está projetando uma máquina de fluxo e você tem um determinado modelo que você está utilizando numa escala laboratorial e você quer prever qual que vai ser a performance desse modelo quando você transformar isso em um protótipo, ou seja, quando você alterar a escala na qual você está trabalhando e for para a escala real. Então isso daqui te permite relacionar, por exemplo, qual seria a razão de vazões em função de rotação e diâmetro, qual seria a razão de altura de carga em função de rotação e diâmetro, qual seria a razão de potência em função de rotação e diâmetro das máquinas. Tá? Ou de uma outra forma, imagina que você tem a seleção ou você tem uma determinada bomba centrífuga trabalhando em uma dada condição e por
qualquer motivo que seja, por exemplo, uma mudança no processo, você precisa modificar algumas das características, por exemplo, altura de carga e vazão fornecida. E aí você vai encontrar diferentes meios de se fazer isso. Você pode fazer isso por meio de uma alteração da rotação na qual a bomba trabalha, você pode fazer isso por meio de uma alteração no diâmetro do rotor. E com essas relações, você consegue verificar se eu alterar a rotação, o que acontece com a vazão. Se eu alterar o diâmetro, o que acontece com a vazão. Mesma forma com a altura de carga, mesma forma com potência. Essa mesma análise pode ser refeita simplesmente assumindo, olha, mantendo o diâmetro constante, nós vamos ter que Q1 sobre Q2 é igual a ômega 1 sobre ômega 2, H1 sobre H2 é igual a ômega 1 ao quadrado sobre ômega 2 ao quadrado, e potência 1 sobre potência 2 é igual a ômega 1 ao cubo sobre ômega 2 ao cubo. Então, se você tiver uma determinada bomba centrífuga e promover uma alteração na rotação, ou seja, se você modifica o motor elétrico, por exemplo, que está tocando a bomba, coloca um motor com uma rotação diferente daquela original, tá? Como que isso vai impactar? Ou se você estiver utilizando um inversor de frequência, estiver fazendo o controle do motor elétrico por meio de um inversor de frequência, como que a alteração da rotação vai impactar na vazão fornecida pela bomba, na altura de carga fornecida pela bomba e na potência consumida pela bomba. Seria um caso bem comum de se acontecer. É uma máquina homóloga? Sim, na realidade é a mesma máquina, não estamos falando nem em mudança de escala, tá? Porque estamos mantendo o diâmetro da máquina como sendo uma constante e eu estou simplesmente fazendo a previsão de como ela vai funcionar com uma alteração de rotação. Nós podemos, por outro lado, manter a rotação constante. E aí seria um exemplo similar, só que eu mantive o motor elétrico trabalhando na mesma rotação, ou qualquer outro acionamento que seja utilizado, tá? E promovi simplesmente a alteração no diâmetro do rotor. O diâmetro ele possui exatamente as mesmas características, o diâmetro não, né? O rotor possui exatamente as mesmas características, à exceção do seu diâmetro, ou seja, a forma das pás é a mesma, o número de pás é o mesmo, a razão de ângulos é o mesmo, tá? Ou a mesma. E somente o diâmetro foi alterado. Isso nos levaria a Q1 sobre Q2 igual a D1 ao cubo sobre D2 ao cubo, H1 sobre H2 igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado, e a potência 1 sobre potência 2 igual a D1 ao cubo, a quinta, sobre D2 a quinta. Isso serve para deixar de uma forma bem clara que nós podemos promover essas alterações, seja pela alteração de rotação, seja pela alteração de diâmetro. No entanto, isso vai ter um impacto. No caso da rotação, seria o mais comum ser utilizado, tá? Se você fizer uma alteração de rotação, você promove uma alteração linear de vazão. Se você fizer uma alteração de rotação, você promove uma variação quadrática de altura de carga e uma variação cúbica de potência consumida. Então, antes de se pensar em fazer esse tipo de alteração no seu sistema, é bom você olhar e entender bem o que vai acontecer, o que é previsto para vazão, para altura de carga e para potência. E isso ainda é um pouquinho mais crítico quando a gente vai para o diâmetro, tá? Porque a altura de carga tem uma razão quadrática, a vazão tem uma razão cúbica e a potência vai ter uma razão elevada à quinta com variação de diâmetro da máquina. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo do vídeo. 9 minutos, bom, dá para continuar um pouquinho mais. Falar sobre a construção das curvas características de turbomáquinas.
Bom, qualquer curva característica de uma turbomáquina não pode ser determinada de forma teórica, ou seja, eu não posso utilizar essas relações obtidas por meio dos coeficientes de vazão, coeficiente de altura de carga, coeficiente de potência, que saíram lá da análise dimensional do nosso problema, e simplesmente trabalhar com isso para prever qual que vai ser o funcionamento de uma determinada máquina. Eu posso utilizar essas leis para transportar uma curva de uma dada situação para outra curva, mas para a criação de uma curva isso não é possível. Ou seja, para conseguir levantar a curva característica de uma dada turbomáquina, é necessário realizar isso experimentalmente, tá? Ou no mínimo tentar utilizar algum modelo empírico para se fazer uma previsão inicial, a partir daí passar por uma simulação computacional, mas isso vai acabar culminando na utilização de um determinado modelo em laboratório, tá? Seria a forma comum hoje de se fazer. Ou seja, cada curva, tá? Por exemplo, uma curva vazão versus altura de carga, uma curva potência versus vazão e assim por diante, tá? Qualquer curva que a gente quiser para caracterizar uma dada turbomáquina, então, a título de exemplo, imagina que você está construindo uma determinada bomba centrífuga, tá? Você faz um modelo dessa bomba e você ensaia esse modelo ou protótipo, né, dependendo do tamanho da bomba que você estiver trabalhando. E aí você pode gerar uma curva do tipo vazão volumétrica em função de altura de carga. E no laboratório você vai e faz a medição para uma série de situações diferentes, ou seja, para quando a sua altura de carga é nula, basicamente você teria apenas a bomba ali trabalhando, jogando isso para uma pressão atmosférica, e à medida que você começa a restringir a saída dessa bomba, tá, por meio de uma tubulação, alguma coisa desse tipo, você coloca uma válvula de controle e vai restringindo, provocando uma alteração na altura de carga ou na carga do sistema, e você vai verificar o comportamento da vazão fornecida por essa bomba real que você construiu em função dessa altura. E isso vai te dar uma curva. Essa primeira curva gerada em laboratório, tá, vai te dar essa situação. A partir dessa situação, daí sim você pode voltar aqui e utilizar o equacionamento, as chamadas leis de bombas ou leis dos ventiladores, se estiver trabalhando com ventilador, e prever, olha, tá, isso daqui eu estou trabalhando com uma dada rotação, e se eu fizer uma alteração nessa rotação, trabalhar com uma rotação 2 ou trabalhar com uma rotação 3, esse transporte aqui de uma curva para outra você pode fazer utilizando leis das bombas, leis dos ventiladores, né, que nada mais são do que essas relações de semelhança, tá? No entanto, essa curva inicial, original aqui, ó, que te dá o comportamento, essa você deve ter que ensaiar, deve ser feita em laboratório ou no mínimo utilizando ali dinâmica dos fluidos computacional, mas ainda assim hoje o comum é, mesmo fazendo a dinâmica dos fluidos computacional, você vai levar isso para o laboratório, vai construir um protótipo ou um modelo, vai ensaiar ele, fazer o levantamento. Um outro ponto, se você faz esse levantamento, vamos supor aqui que você está ensaiando em laboratório, você fez esse levantamento inicial com esses pontos, tá?
esse levantamento não te permite a extrapolação desses pontos dessa curva. Isso daqui também teria que ser dado via laboratório, tá? Via um ensaio. Você não poderia simplesmente fazer, não, olha, eu vou fazer 2 pontos aqui ou 3 pontos, olha, peguei essa tendência e vou extrapolar isso. Ele vai ter um comportamento normalmente quadrático, vazão, altura de carga, mas quanto mais pontos você tiver nisso daqui, mais confiável vai ser os seus dados. Posteriormente a gente vai falar de ponto de máxima eficiência, algumas relações, modelos empíricos para eficiência, e depois a gente entra em correlações gráficas para velocidade específica e tipos de turbinas, tá? Muito obrigado.